Olá, muito bom dia a todos. Que Deus os abençoe, que Ele abençoe a sua casa e abençoe também a toda a sua família. É um prazer muito grande retornarmos mais uma vez com todos vocês pela Record TV, com mais um programa Não Desista. Essa é a nossa mensagem para você. Não desista. A sua vida pode estar indo de mal a pior. Você olha para todos os lados e não vê saída, não vê solução. É como se todas as portas estivessem fechadas. Você luta, mas não consegue vencer. Às vezes vem pensamentos negativos, pensamentos de que você nasceu para sofrer, de que você jamais será feliz, de que você jamais alcançará os seus objetivos, que você veio a esse mundo para sofrer, ou então que você está a pagar por algo que fez na vida. Muitos carregam a culpa, carregam pensamentos negativos. Porém, eu quero que você saiba que, por pior que esteja a sua vida, por pior que esteja a sua condição, você pode mudar de vida. Você pode sair dessa situação na qual você se encontra. E nós vamos mostrar como. Nós vamos mostrar relatos, depoimentos de pessoas que chegaram ao Universal com a vida totalmente arrasada, totalmente destruída. Aqui nós temos conosco a Darlene, que daqui a pouco vai contar a sua história. Ela que viveu uma vida de depressão, uma vida de vícios, uma vida muito sofrida. Daqui a pouco ela vai relatar toda essa dor, todo o sofrimento e também como ela conseguiu superar, como ela conseguiu vencer. Vamos conversar também com a Silvia, que vai falar conosco lá do Funchal. Ela vai falar por Skype dos problemas que também viveu na família. Desemprego, família desunida, brigas constantes, relacionamentos frustrados. Daqui a pouco ela vai falar sobre isso. E também nós vamos em linha direta com o nosso templo maior, porque daqui a pouco o pastor Pedro também vai entrar em direto com um depoimento, com um testemunho de uma pessoa diretamente ali do nosso templo maior, aqui em Marvila, na rua Dr. José Espírito Santo, 36. Bem, você pode ligar, você pode entrar em contato conosco, porque nós temos pastores agora à sua inteira disposição. Há pessoas que estão a sofrer com problemas familiares, problemas de saúde. Eu não sei qual o problema, mas você pode agora mesmo entrar em contato conosco. Ligue na nossa central de atendimento para desabafar, para conversar, para contar os seus problemas, para buscar conselho, ajuda, um apoio. É só você ligar agora para o 21 836 8008. O pastor Felipe daqui a pouco vai falar alguns problemas que já estão chegando aí à nossa central de atendimento. Eu vou colocar uma matéria agora na abertura do programa que fala sobre a depressão que atinge a todas as pessoas, inclusive os famosos. A depressão não olha classes sociais. Há pessoas que têm muito dinheiro, conseguiram muita fama, mas ainda assim, de uma hora para outra, caíram em depressão. Isso é uma coisa surpreendente, porque há muitos que caíram em depressão após uma perda, após a morte de um ente querido, a perda de um relacionamento que não deu certo, casamento que fracassou, enfim, aí vem a tristeza por algum acontecimento. Mas há outros que a vida estava muito boa, tudo estava muito bem, conquistas, dinheiro, uma condição econômica invejável, mas ainda assim caíram em depressão. Como explicar esse problema? Como explicar essa doença da alma que tem atingido a tantas pessoas? Eu queria que você acompanhasse agora com bastante atenção essa matéria. Pessoas que por conta da depressão tiraram a própria vida. Veja essa matéria. Hoje vamos dar-lhe a conhecer 2 casos em que a depressão não olhou meios e até roubou a vida. Yasmin Gabriel e Whindersson Nunes são 2 pessoas completamente diferentes. Ela cresceu desde pequena na televisão, ao participar em programas de entretenimento brasileiro, e ele criou o seu próprio canal no YouTube, onde produz vídeos que chegam a ter milhões de visualizações. Mas comecemos por Yasmin. Era uma criança prodígio, carismática, que cantava e encantava o público. Deus te ama muito e cuida de você como cuidou de Noé e sua família. Então confie nele como Noé confiou.
Aqui já existiam indícios claros de uma profunda tristeza. Yasmin sentiu que a mensagem descreveria a sua situação atual. Tinha a mãe com cancro, que acabara por morrer pouco tempo depois, seguido do seu irmão, com 23 anos, também com cancro. Perdeu 2 dos seus pilares em pouco tempo e isso deixara marcas profundas na forma como encarava a vida. Ficou em depressão. Ainda neste mês de abril, suicidou-se. Tinha 17 anos e estudava medicina. A depressão é uma patologia em permanente análise por especialistas, não só pela forma como afeta qualquer um de nós, mas como habita na mente de quem até é e tem uma vida confortável, estável e é feliz. É efetivamente epidémica e o facto de casos como este, em que a vítima é mundialmente conhecida, transmite-nos a olho nu o que a depressão é capaz de causar. O Whindersson Nunes é um youtuber famoso. Na sua conta tem mais de 35 milhões de subscritores de todos os cantos do mundo. É um jovem de sucesso na sua área, mas como um influenciador também ouve o feedback que recebe dos seus fãs e recentemente o Whindersson teve conhecimento da história de 2 fãs que sofriam com depressão e que acabaram por se suicidar. No vídeo que gravou a falar sobre o assunto, refere que todos os seus fãs são muito importantes. Lançou palavras motivadoras para ajudar quem estivesse a passar por um episódio depressivo. 40 dias depois, o Whindersson voltou a falar da depressão, mas sendo ele mais uma vítima. Para além disso, revelou ainda que houve vozes que o têm obrigado a cancelar dezenas de eventos e trabalhos por não se sentir capaz mentalmente. Foi no Twitter que fez ainda mais uma revelação ao dizer que não sente vontade de viver. Este é o alerta. Este é o presságio para se agir de imediato antes que seja tarde demais. Agir para travar esta doença que afeta cada vez mais a humanidade sem qualquer escolha e sem qualquer filtro. Veja que a depressão não escolhe a pessoa. Não importa a condição social, não importa se a pessoa é anônima ou mesmo famosa. Quando chega a depressão, e às vezes de forma inexplicável, porque a vida estava tranquila, tudo aparentemente muito bem, e de uma hora para outra vem uma tristeza. E essa tristeza vai aumentando gradativamente, aumentando, e chega um ponto da pessoa não suportar mais aquela pressão, de não suportar mais aquela angústia, não é? Chega um momento da pessoa pensar, bem, a vida não tem mais sentido, eu não sei mais o que fazer, eu não sei como agir, não sei como proceder, eu não sei mais como sair dessa situação. Parece que a pessoa caiu num poço cheio de lama e ela fica atolada na lama. Além de estar dentro de um poço, o fundo do poço está cheio de lama, os pés entraram na lama e ela não consegue sair. Alguns não entendem, alguns podem até pensar que você é fraco, você está a se entregar a essa situação, você é muito fraco, mas só que você não tem forças. Essa é a realidade. Você não tem forças. Mas olha, nós podemos te ajudar. Muitas pessoas que estavam com depressão hoje estão livres, totalmente livres. Nós podemos te ajudar. Você não tem que pagar nada. Nada. Você pode nos procurar, qualquer Universal. Nós vamos fazer uma oração na sua cabeça, em poucos minutos, em menos de 3 minutos. A oração dura menos de 3 minutos, no máximo 3. Mas quando terminarmos a oração, você pode estar certo, você vai sentir um alívio dentro de si. Quer fazer esse teste? Faça. Pode procurar. Talvez você diga, senhora, eu estou com muita tristeza, muita depressão, muitos pensamentos ruins. Vocês podem me ajudar? Podemos te ajudar. Podemos sim. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas agora, veja a história da Cláudia, que sofria com depressão. Muito tempo sofrendo. Ela relata aí como foram os dias, os meses, como foi esse tempo em que ela sofreu com esse mal, com essa prisão da alma. Veja a história dela. Eu não sei explicar muito bem a nível do como é que foi que aconteceu comigo a depressão.
Foi vários episódios que eu tive ao longo da minha vida, com a família, com o meu pai e com a minha mãe, eu cheguei a ver agressões físicas e isso poderá ter desencadeado esta depressão. Mais tarde, já na minha adolescência, eu comecei a namorar com um rapaz e a mãe dele, ela não era muito boa para mim, ela tratava-me mal. Então aquilo começou a desencadear em mim uma revolta que fez com que eu me deprimisse. E comecei a ter muitos pensamentos de querer me suicidar. Comecei a tomar também medicamentos, tive que tomar para controlar a depressão. No início da depressão eu sentia mais era aquela tristeza e tinha sintomas físicos, tinha dores, não tinha vontade de trabalhar, por exemplo. A medicação ajudou a amenizar, mas também cada dia foi piorando. Cada dia eu estava a tomar mais. Eu tinha muita insónia, não conseguia dormir. Eu tinha ansiedade extrema mesmo, aquela ansiedade de tremor. E tomava antidepressivo porque chegava a ter muita dor de cabeça e o antidepressivo acalmava também. Esses ataques de ansiedade, eu ficava muito nervosa, irritada, não era no extremo, mas eu ficava irritada, ficava frustrada comigo própria, dentro de mim, angustiada. Eu lembro-me que eu não tive assim muitas consultas com o psicólogo, porque eu própria, eu via que não havia resultado ali. Eu precisava de uma ajuda diferente. E eu tinha isso dentro de mim, que eu sabia que eu precisava de outra ajuda, eu não sabia qual. Eu cheguei à Igreja Universal, no fundo, completamente no fundo do poço. Foi quando eu já não conseguia andar, quando eu já espiritualmente eu estava morta. As primeiras mudanças na minha vida foi que eu comecei a dormir, que eu não fazia, fiquei calma, comecei a ter diálogo, comecei a ter prazer nas coisas que eu fazia anteriormente, nas atividades, querer trabalhar, querer fazer as minhas atividades em casa. A tristeza foi sair dentro de mim, aquela angústia que eu sentia, aquele nervosismo, aquela ansiedade, tudo desapareceu dentro de mim. Entrou aquela paz. Eu fui deixando a medicação, eu não lembro eu não senti mais falta da medicação e deixei. Eu comecei a ter esse entendimento que eu precisava do Espírito Santo, porque eu sabia que sem o Espírito Santo eu não ia conseguir ter aquela paz que eu estava a ter dentro de mim e que ia continuar a permanecer. Então eu fui buscar e foi quando eu fui batizada com o Espírito Santo e aí tudo mudou mesmo. Hoje eu sou uma pessoa realizada, sou uma pessoa calma, conquistei várias coisas na minha vida, hoje eu trabalho, hoje eu tenho prazer nas coisas que eu faço. A minha vida mudou por completo, o meu relacionamento, o meu marido vê a mudança em mim, ele vê que eu não estou mais aquela pessoa depressiva, que eu não preciso tomar medicamentos para viver, ele vê outra pessoa e isso para mim faz-me muito feliz, faz-me ser uma pessoa totalmente diferente. Hoje eu tenho uma força interior que me ajuda a lutar pelos meus objetivos, me ajuda a ter uma vida saudável, uma vida que eu sempre quis ter. A ajuda que os médicos queriam me dar, eu não consegui com eles, mas eu consegui na Igreja Universal. Lá eu fui curada, de toda a depressão, de tudo aquilo que eu tinha interior, toda aquela angústia, eu fui curada. Hoje eu sou uma pessoa curada. Hoje eu passando lutas, passando obstáculos na minha vida, eu consigo ter a força que eu não tinha antes para passar por essas situações, porque hoje eu tenho essa força interior dentro de mim. Hoje eu posso afirmar e reafirmar que a depressão tem cura. Você sabia que mais de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo? A doença é já considerada a epidemia do século. Tristeza profunda, isolamento social, apatia,
Desespero são alguns dos problemas por que passa quem vive lado a lado com esta doença. Saindo da depressão.pt. Aqui você irá descobrir mais sobre a doença que está a enfrentar, conhecer casos verídicos de quem venceu a depressão e saber como receber a ajuda que precisa para ultrapassá-la. A depressão é uma doença solitária, por isso aqui você irá encontrar ferramentas e espaços próprios onde poderá ver-se livre deste problema. Um tratamento gratuito, sem remédios ou exames. Saindo da depressão.pt. A cura existe e você pode encontrá-la. Você pode entrar nesse site, saindo da depressão.pt, e você vai ver ali vários depoimentos, tá? Esse é o site aí, saindo da depressão.pt. Você vai conhecer histórias de pessoas que também tentaram suicídio, pessoas que estavam desanimadas, não queriam mais viver, mas que hoje estão totalmente libertas. São casos verídicos, né? Casos reais de pessoas que superaram a dor da depressão, superaram os problemas. Tem muita história forte, histórias realmente que mostram a manifestação do poder de Deus na vida daqueles que têm sido escravizados por esse mal. Não sofra mais com essa depressão, e você também que tem um familiar depressivo, um amigo, tá bom? Você pode ficar livre disso. Você pode ajudar esse seu familiar que está a sofrer também com a depressão. Aí no nosso site você vai ver muitas e muitas histórias, tá bom? Nesta sexta-feira, ao meio-dia, nós teremos uma reunião muito especial para quem sofre com depressão. Eu estarei nesse horário, no nosso Templo Maior, na Dr. José Espírito Santo 36, estaremos ali à disposição de todos para ajudá-los naquilo que você precisa, para que você fique livre desse mal, desse sofrimento, tá bom? Vamos ao nosso Templo Maior agora. Temos lá o pastor Pedro, que está com depoimento, que é a Débora. Vamos então em linha direta. Pastor Pedro, bom dia. Bom dia, Bispo Domingos. Bom dia a todos. Aqui ao meu lado está a Débora. Como é que era a sua vida, Débora? Antes de chegar ao centro de ajuda, eu era uma jovem depressiva. Isto por causa que a minha família, os meus pais discutiam muito, e então acabei por desenvolver essa depressão. Junto com a depressão, eu, para tentar chamar a atenção da minha família, acabei por deixar de comer, e com tudo isso acabei por desenvolver então a anorexia. Quem olhava para mim achava que era uma criança de 9 anos, na altura tinha 17 anos. Era muito magra? Sim, o peso que tinha era de 30 quilos, ou seja, era extremamente magra. Depois disso tudo, desenvolvi então os complexos de inferioridade, porque era muito magra, então mostrava os meus ossos, e eu acabava por vestir roupas de inverno, sendo no verão, para tentar esconder e para ninguém ver e ninguém me fazer perguntas ou então não gozarem. Mas ainda assim, na escola, sofria bullying, eles gozavam comigo por ser magra, outros também apontavam alguns defeitos físicos que tinha, e então acabei por ir mesmo abaixo. Comecei a ter pensamentos suicidas, achei que já não havia mais solução para mim, tentei também mesmo o suicídio. Um dos casos extremos que tive foi quando eu sentei-me à janela e disse, pronto, chega, já não aguento mais, até porque eu também ouvia vozes e via vultos, e essas vozes me diziam que é para, não vale a pena, ninguém gosta de ti, a tua família separou-se, os teus pais já não estão mais juntos, o que tu queres tu não consegues, então não vale a pena. Então, sentei-me à janela e disse, pronto, hoje vai ser o dia que eu vou acabar com tudo isto. Fiquei ali um bom tempo, olhei assim para o chão e disse, pronto, minha mãe não vai se importar, os meus pais não vão se importar, os meus irmãos também não querem saber, ninguém vai querer saber, também ninguém vai perder. Eu, pelo menos, achava eu que iria ter paz se eu acabasse com a minha vida. Então, antes, é bom referir, eu antes escrevi uma carta a despedir-me de todos eles, a pedir desculpas, a dizer tudo aquilo que eu achava, e até mesmo assinei a carta e deixei lá. Pois, quando eu ia para me atirar, uma voz me disse que não faças isso. E eu aí parei, voltei para dentro de casa e comecei a chorar. Passaram-se meses, passaram-se alguns anos, a situação continuou-se. Até que a minha mãe recebeu um convite para vir para o centro de ajuda. A sua mãe tinha noção que tudo que se passava consigo se desencadeou por conta da separação dela? Sim, até porque ela também
teve os problemas dela, toda a gente ali na minha casa foi mesmo abaixo. Uma colega dela viu a situação da nossa família, então convidou a minha mãe para vir ao centro de ajuda. Porque realmente, se ninguém tivesse nos convidado para vir, nenhum de nós estaria aqui até... Já não existíamos mais. Minha mãe então foi a primeira a vir. Nós todos vimos a diferença nela, o testemunho dela. Ela já não era mais uma pessoa triste. Ela passava então a alegria para todos nós. Nós víamos que havia algo diferente. Então nós começamos a pensar, bom, eu também, bom, se ela está diferente e ela era extremamente agressiva, batia-nos sem razão, deixou de fazer tudo isso e agora parece uma pessoa, parece não, é uma pessoa diferente, então eu também quero isso. Então comecei a ver. Ela convidou-me para vir, eu no início eu rejeitava e dizia, não preciso nada disso. Como é que está a Débora hoje, a família, como é que estão? Eu no caso já não tenho mais depressão, tenho peso normal, já realizei alguns sonhos meus que antigamente eu achava que não era possível e que nunca iria conseguir. Agora estou a trabalhar como hospedeira, que era o que eu mais sonhei desde criança. Interiormente, tenho paz, não vejo vultos, não ouço vozes. Totalmente diferente daquilo que era antes. A mãe também ficou bem? Sim, todos. Por causa desse milagre que houve, toda a minha família então, viemos aqui para o centro de ajuda e todos nós somos diferentes. Está aí, você que está nos acompanhando, está depressivo, com problemas graves, como ela tinha esse transtorno todo, anorexia, e não encontrou uma saída, uma solução, apesar de tudo que você buscou, assim como a Débora, os irmãos dela, toda a família viu na mãe uma transformação e hoje também alcançaram a transformação porque decidiram vir. Você está vendo a transformação da Débora e Deus deseja fazer o mesmo na sua vida. Você que é mãe, por exemplo, ao ver a sua filha anorexa, depressiva, ao ver os seus filhos desunidos, com vícios, você não consegue ser feliz. A mãe da Débora hoje é feliz, não só por ter alcançado uma mudança nela, mas por ver a filha bem, realizando os sonhos, os objetivos. E neste domingo nós estaremos realizando uma oração especial por você, mãe, e pelos seus filhos, para que Deus venha transformar toda a sua família. Aqui no nosso Templo Maior, nós estaremos juntamente com o Senhor Bispo Domingos e você também é o nosso convidado especial. Fica aqui bem pertinho do metro de Chelas, um pouco acima aqui. A 200 metros já está o metro de Chelas. Nós estamos aqui, Rua Doutor José Espírito Santo, número 36. E você, neste domingo, às 9h30, pode estar aqui conosco. Muito bem, daqui a pouquinho eu vou mostrar mais imagens aí do nosso Templo Maior. Você pode ver, abre a imagem lá do templo. Você vê aí a imagem, para abrir a imagem, deixa só lá no templo, por favor. Tira a minha imagem e deixa a imagem do templo, por favor. Isso aí. Esse é o nosso Templo Maior, que fica na Rua Doutor José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Chelas. Esse é o local de paz, um templo muito bonito, como você pode ver, mas melhor do que a beleza física é a beleza de Deus, é a paz que você vai receber nesse local. Você vê aí, tem um amplo estacionamento ao lado, aí, também em frente do templo, né? Para você chegar, colocar a sua viatura e assistir tranquilamente a um dos nossos cultos, a uma das nossas reuniões. Inclusive, nessa sexta-feira, meio-dia, para quem sofre com depressão, a exemplo da Débora e outras tantas pessoas, você pode participar dessa reunião para se libertar da depressão. Meio-dia, nesta sexta-feira, vamos ajudar aí nesse templo os que sofrem com depressão. E você pode procurar uma Universal também em qualquer parte de Portugal. Você pode entrar no nosso site e pode descobrir qual Universal mais perto de si. Você vê as imagens do nosso Templo Maior, aqui em Lisboa. Mas você pode saber onde tem um templo aí na sua cidade. Você mora no norte do país, no centro, no Alentejo, você mora no sul de Portugal e você quer saber a morada mais próxima. Entre no site igrejauniversal.pt, vá lá, esse aí é o Templo Maior, você vai ver aí todas as moradas da região norte, como você vê aí, o centro do país, né? Você vai saber onde tem a Universal, qual a cidade, na Grande Lisboa também,
você que mora na Grande Lisboa, você que mora também no Alentejo, enfim, qualquer parte de Portugal, você vai saber as moradas para que você possa participar de uma reunião para ter a sua vida mudada. E se quiser saber também algum país da Europa, você que está nos acompanhar em outros países, não é? Você que está nos acompanhar agora mesmo em França, em Luxemburgo, você vai entrar, em cima você vai ver escrito assim, países, o ícone países. É só você clicar, tá vendo aí, olha? Você viu aí, Portugal, aí abaixo, países. Quando você abre aí países, você vai ter todos os lugares em que a Universal se encontra em todo o mundo. Aí você vê na Europa, né? Você vê na Europa, alguns ali do leste europeu, você vê ali o continente africano, você vê a América do Norte, enfim, aí você vai passando. Bem, se você quer saber, você que está nos acompanhando na Itália, você que está nos acompanhar em França, Luxemburgo, Bélgica, Alemanha, não é? Também nós recebemos pedidos de ajuda da Grécia, também de Chipre, em vários lugares. A programação tem alcançado muitas pessoas. É só você entrar no nosso site que você vai saber a morada. Você vai saber a morada, onde você pode encontrar a Universal, na Holanda, né? Inglaterra, onde você poderá encontrar a Universal. Bem, eu vou conversar então agora com a Darlene, que está aqui conosco no programa. Ela também que sofreu com depressão, ela teve, além de outros problemas, né? Não foi só a depressão, mas teve também problema das drogas. Darlene, tudo bem, né? Tudo. Então vamos à sua história. Primeiro a questão das drogas. Você começou no vício quando? Que fase da sua vida? Na adolescência, porque durante a minha infância, os meus pais sempre trabalharam muito para suprir todas as necessidades e não me faltava nada a nível material. Ou seja, os meus pais sempre trabalhavam de manhã e à noite e davam o melhor que eles podiam. Uhum. Mas havia uma ausência da parte deles. Ou seja, para suprir essa necessidade material, havia essa ausência do carinho, do diálogo. E eu lembro-me que muito pequenina, ainda com 8 anos, eu sentia-me só. Mesmo tanto com as minhas colegas na escola, sentia que me faltava alguma coisa. E isso, com o passar do tempo, foi originando que eu comecei a ser uma pessoa que tinha muito medo de dormir sozinha, medo do escuro. Agora, essa questão das drogas, foi oferecida a você? Alguém chegou e falou, olha, tem isso aqui, usa, isso aqui é bom? Porque eu sentia-me isolada e eu tive uma amiga minha que, na altura eu considerava amiga, que aos 16 anos de idade me deu a experimentar droga pela primeira vez. E ela disse que eu ia sentir algo que eu nunca tinha sentido. E, de facto, naquele momento, eu vi aquilo como uma escapatória para todos aqueles problemas que eu tinha, aquele vazio, a tristeza. E ela disse, olha, isto não vicia, quando tu quiseres, tu deixas. E era isso que eu coloquei dentro de mim, que quando eu quisesse, eu ia deixar. E eu lembro-me que tinha aquela sensação de bem-estar naquele momento em que eu usava as drogas, só que começou-se a tornar cada vez pior, porque ao invés de preencher realmente aquele vazio, cada vez eu me sentia mais vazia. Na altura eu lembro-me que eu disse ao meu irmão a mesma coisa, que tinha encontrado algo que iria ajudar a preencher a tristeza, e dei-lhe a experimentar as drogas. E ele também tornou-se viciado. Tempo mais tarde conheci o meu, que hoje é meu atual marido, e ele também envolveu-se nas drogas através de mim. E nós fomos, na altura, viver juntos, vivia eu e o meu irmão, e a nossa casa era uma casa de vícios. Nós chegávamos em casa e ficávamos, se fosse preciso, o dia todo a usar drogas. Os três usando drogas? Os três. E quais eram as drogas que vocês usavam? Começámos por drogas leves, AX, usei bolota, erva, pólen. Comecei a mudar vários tipos de droga porque depois cada vez fazia menos efeito. Depois o meu marido na altura começou a trabalhar por conta própria e ele teve um familiar que rogou uma praga. Porque ele dava muito dinheiro a ganhar esse familiar e ele disse que não ia descansar enquanto não nos visse na rua a pedir esmola. Na altura nós ignorámos, porque
Eu nunca acreditei que uma palavra pudesse surtir o efeito que na altura surtiu na minha vida. Mas o certo é que, a partir daquela altura, nós começámos a ter muitas brigas em casa, muitas discussões, até que chegámos a nos separar dentro de casa. Porque tornou-se insuportável conviver um com o outro. O relacionamento com o meu irmão também começou a ser difícil e eu cheguei a uma situação de tristeza profunda. Eu levava todas as noites a chorar porque eu fiz do meu marido o meu mundo. Eu achava que não podia viver sem ele e às vezes ele dizia que ia me deixar e eu levava as noites inteiras a chorar, sofria com insónias, cada vez fumava mais e eu tinha um medo muito grande, que era ficar sozinha, tinha medo de ficar sozinha e tinha medo de viver toda a minha vida naquela situação, porque eu pensava, tão nova, se a minha vida sempre iria ser aquilo. E chegámos a um ponto em que já nem sequer dormíamos juntos, ele passou a dormir na sala, eu dormia no quarto, e porque se nos cruzássemos dentro de casa, brigávamos muito, eu também era uma pessoa extremamente agressiva, cheguei a agredi-lo por certas coisas que ele falava, eu não me conseguia controlar enquanto pessoa, cheguei a agredir também o meu irmão, e nós depois começámos a perder tudo a nível financeiro. Ele tinha carros, trabalhava por conta própria, começou a perder tudo, as portas fecharam-se. Ele, que sempre foi um excelente profissional, nem trabalhar para os outros ele já conseguia, porque todas as pessoas lhe negavam trabalho. Pessoas que anteriormente tinham-lhe oferecido trabalho porque conheciam o trabalho dele e sabiam que o trabalho dele era bom, negaram-lhe o trabalho. Então tudo isso, todos esses problemas de vícios, problemas financeiros, destruição do relacionamento, fez com que eu começasse a pensar, será que se eu acabar com a minha própria vida, tudo isto pode acabar? Então eu tinha muitos desses pensamentos. Entretanto, o meu marido também tentou o suicídio por 3 vezes, porque ele não conseguia suprir as necessidades da família. Eu já tinha um filho, depois tive um segundo filho que nasceu com alguns problemas derivados às drogas que eu usava. E eles pensavam que eu é que queria usar, mas eu não tinha essa força para negar o vício. Então ele nasceu com pouco peso, nasceu pequeno, e eu comecei a olhar para a minha vida. Eu já conhecia... Durante a gravidez você usou drogas? Sim. Uhum. Eu já conhecia na altura o trabalho da igreja através do meu pai, porque o meu pai já frequentava a igreja há 20 anos naquela altura. E eu também já tinha ido, mas eu achava que tudo era uma exploração, eu achava que tudo era um teatro, eu não acreditava em nada daquilo. Então eu cheguei a ir, mas ia por ir, não porque realmente estivesse no fundo do poço. Entretanto, nessa altura eu tive uma amiga que, olhando para a minha vida, ela me disse, olha, a tua vida não é normal, mas eu conheço um bruxo que se tu fores lá, ele vai te ajudar. Mas eu fiquei com medo, porque o meu pai, todos os anos que ele pertenceu à igreja, ele sempre me dizia, filha, sabes que as pessoas que trabalham com bruxaria, elas conseguem saber a vida das pessoas porque é um espírito, que é o mesmo espírito que age na vida das pessoas que trabalha ali naquele local. E quando a pessoa vai lá, a vida torna-se pior. Então, quando ela me fez esse convite, eu fiquei com muito medo. E eu disse, não, eu não vou. Eu tinha uma igreja ao pé da minha casa, o meu pai frequentava outra, embora fosse a Igreja Universal, mas era uma mais próxima dele. E eu pensei, eu vou ver se realmente isso resulta. O meu pai nem vai precisar de saber que eu fui. Porque uma das coisas que eu não queria era que o meu pai soubesse que eu tinha ido à igreja, que eu tinha aceitado aquilo que todos aqueles anos ele tentava-me fazer aceitar. E eu comecei a ir. E o certo é que, nesse primeiro dia que eu fui, eu cheguei em casa, eu já cheguei diferente. De fora estavam os mesmos problemas, o casamento destruído, a vida financeira destruída, mas dentro de mim era uma pessoa diferente, dormi aquela noite. E eu disse, realmente há alguma coisa diferente desta vez que eu fui. Mas eu não conseguia perceber, eu disse, eu tenho que ir mais vezes. E eu comecei a ir todos os dias. Então, quando eu entrava em casa, eu costumo dizer, ao invés de eu entrar para o lado direito, que era onde nós nos reuníamos na sala para fumar, eu comecei a entrar no quarto, eu comecei a ter interesse pela palavra de Deus, comecei a meditar na palavra, deixei de ver televisão,
não que me fizesse mal, mas eram coisas que não me preenchiam. E eu comecei a ver outras coisas que realmente estavam a preencher aquele vazio aos poucos. Então eu comecei a ouvir as programações da rádio, as programações dos bispos, fazia exatamente tudo aquilo que era orientado. E então o meu irmão veio ter comigo e disse-me assim, olha, nós falámos tantos anos mal daquele sítio. Pelo amor de Deus, vai para qualquer sítio, menos para aquele sítio. Porque estão-te a fazer uma lavagem cerebral. E eu lembro-me que eu lhe disse, olha, se me estão a fazer uma lavagem cerebral, essa lavagem está-me a fazer muito bem. Porque eu não sei das outras pessoas, mas neste momento eu sou a pessoa que tem mais paz à face da terra. Eu sou uma pessoa feliz. Eu já não preciso das drogas. Eu estou completamente livre. E ele disse, não, tu enlouqueceste completamente. Além do pai precisar de ser internado, agora tu também precisas de ser internada. Mas eu dentro de mim tinha uma certeza tão grande, uma paz tão grande de que as coisas iam mudar, que nada daquilo me afetava. E ele falava com o meu marido e disse, olha, desta vez a gente perdeu ela de vez. Perdemos ela para nunca mais, porque ela está completamente doida. Então eles os dois começaram a afrontar e a fazer-me ameaças. Entretanto, o meu marido fez uma ameaça, que ele disse-me, olha, tu vais ter que escolher, ou eu ou essa igreja. Porquê? Porque eu toda a minha vida dependi dele, ele era o meu chão, ele era o meu tudo. Então, eu creio que naquela altura ele pensou que a minha decisão ia ser ficar com ele, até porque nós já estávamos juntos há 8 anos, tínhamos 2 filhos. Mas eu lembro-me que não lhe respondi nada, mas naquela hora eu fui tomada de uma força. E ele ficou sempre a insistir que eu tinha que me ir embora, que eu tinha que me ir embora. E eu acabei por sair de casa e fui morar com os meus pais. E nessa altura, quando eu saí de casa e fui morar com os meus pais, eu já não era a mesma pessoa. Ele viu que eu já não era aquela pessoa sentimental, aquela pessoa triste, vazia. E eu lembro-me que ele disse-me assim, tu mudaste mesmo, tu não és mais a mesma. E eu disse, sim, eu mudei. E a partir de hoje, esta vai ser a nova Darlene. Você contou para ele que estava na igreja universal. Sim. Então, Darlene, e aí com esse tempo que você está na igreja, quebrou o orgulho, né? Venceu o orgulho, é o que Deus fez na sua vida? Então, nessa altura, o meu marido depois acabou por vir para a igreja também, não é? Eu nunca abandonei, conforme eles me tinham colocado aquela pressão. Eu libertei-me dos vícios, deixei de ser uma pessoa triste, vazia. Nunca mais chorei por causa dos problemas. Continuo a ter problemas, mas sempre com a certeza que os vou vencer. Né? Normal da vida. Exatamente. Mas você largou as drogas? Deixei completamente as drogas. A depressão, a tristeza. Seu marido, como é que está? Também está bem, graças a Deus. Ele trabalha por conta própria, tem muito trabalho. Largou os vícios? Deixou os vícios. O meu irmão também deixou os vícios. Então, houve uma transformação total. Mas eu digo sempre, a maior transformação foi no meu interior. Eu entrei com o objetivo de resolver um problema financeiro, um problema familiar. Mas eu entendi que o maior problema estava dentro de mim. E quando eu recebi de Deus essa força, que eu recebi o Espírito dele, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu nunca mais dependi das pessoas, nunca mais dependi do meu marido. Eu gosto dele, eu amo o meu marido, mas a minha felicidade não depende dele, não depende dos filhos. Os meus filhos estão todos na presença de Deus e hoje eu entendo que o melhor que eu posso dar para os meus filhos, apesar que os meus pais sempre fizeram o máximo por mim e pelo meu irmão, o melhor que eu posso dar para eles é este caminho. Porque às vezes nós trabalhamos muito, 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 mas o melhor que nós podemos dar para os nossos filhos é lhes mostrar este caminho da fé. Quer dizer, você que foi uma pessoa perdida, uma jovem perdida nos vícios, poderia estar morta hoje, né? Porque os caminhos que você andou eram os caminhos da morte. Sim. Mas Deus te livrou. Quer dizer, hoje você é uma mãe. Você tem 2 filhos? 3. 3 filhos. Que idade? Tem 3, 11 e 15 anos. Então, mais velho de 15 anos, é 15, 11... E 3. E 13 anos. 3. Todos rapazes? Todos rapazes. Ok. Agora, eu queria que você me dissesse uma coisa. Qual é a sensação que uma mãe tem quando ela tem filhos adolescentes, pré-adolescentes, como no seu caso, mas que hoje é uma preocupação muito grande se criar os filhos nesse mundo. As drogas estão aí, você mesma foi vítima, né? Na sua juventude, você se entregou ao vício,
e quase se destruiu. Então você sabe o que é isso, você sabe o que é um jovem nas drogas, você sabe o que a pessoa tem uma overdose, você sabe o que é isso. Sim. Então, qual é a sensação que uma mãe tem de ver os filhos num bom caminho? No seu caso, você tem ali o mais velho de 15 anos. Agora, você começou a usar drogas com que idade? 16 anos. Muitos jovens começam com 12, ainda até na infância. Seu filho de 15 anos, um jovem que estuda, está na igreja, segue um bom caminho, aí vem o de 13 também, seguindo o bom caminho, e o outro mais novo. Sim. Quer dizer, como é para uma mãe saber que os filhos estão andando no caminho certo? Não há explicação, porque todos os pais lutam para dar o melhor para os filhos. Mas quando nós vemos os nossos filhos seguir este caminho, que é o caminho que eu encontrei, que eu sei que não há nada mais precioso e não há maior herança, porque todos os outros caminhos que nós vemos os filhos seguirem, que são os caminhos deste mundo, de drogas, de tráfico, porque eu também cheguei a traficar, não referi, mas cheguei a vender para poder sustentar o vício. É uma ansiedade constante que eu creio que a mãe fica de não saber dos seus filhos. Eu tenho tranquilidade relativamente aos meus filhos, eu tenho paz, eu sinto uma alegria enorme de ver eles nos caminhos de Deus, e eu digo sempre para eles, e não só para eles, mas também para outros jovens, eu digo sempre, quem me dera ter a visão que eu tenho hoje quando tinha a vossa idade, porque eu teria aproveitado, mas ao máximo este caminho, porque se eu conseguir ser feliz desde os meus 26 anos até a idade que eu tenho agora, seguindo este caminho, eu creio que é muito mais maravilhoso quando a pessoa começa desde pequena a trilhar este caminho. Sem dúvida. Então, para a senhora que é mãe, por isso que eu perguntei para a Darlene sobre isso, a senhora que é mãe, e vê os seus filhos perdidos, seus filhos nas drogas, o sonho da senhora é ver os filhos bem. Eu tenho certeza que, se fosse perguntar para qualquer mãe qual o presente que você, mãe, quer nesse Dia das Mães. Domingo agora se comemora o Dia das Mães aqui em Portugal. Então, qual o presente que você gostaria de receber? Eu tenho certeza que a senhora, mãe, ia dizer o seguinte, olha, meu maior presente é ver os meus filhos bem. Eu quero que os meus filhos estejam bem. Então, nós sabemos que muitas mães sofrem por ver os seus filhos nas drogas, perdidos. Muitas mães sofrem, mães que estão doentes, mães que estão enfermas, desenganadas pela medicina, mães que estão aflitas. Nesse domingo, Dia das Mães, nós vamos fazer uma oração muito especial por todas as mães que sofrem. Ninguém sofre mais do que uma mãe quando tem dentro de casa pessoas viciadas, os filhos viciados. Ninguém se preocupa mais do que uma mãe. Ninguém se sacrifica mais do que a mãe. Essa é a realidade. Então, nesse domingo, nós vamos homenagear as mães e vamos fazer uma oração especial por elas. Então, a senhora que é mãe está convidada, está conosco. E você que tem a sua mãe, traga a sua mãe nesse domingo. 9h30, nós vamos fazer isso no nosso tempo maior. Vamos pedir a Deus que abençoe a todas as mães. Veja essa matéria que fala sobre isso. Ser mãe é descobrir uma nova força todos os dias. É amar incondicionalmente. É dar tudo de si sem esperar nada em troca. É ter a capacidade de sentir um amor maior do que a própria vida. Ser avó é viver todos estes sentimentos a duplicar. É voltar a ser criança, é povoar a vida de esperança, é reviver e aperfeiçoar o seu passado. Ter uma mãe é ter um tesouro que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. É ter uma amiga, uma companheira, é ter alguém que nos indica o caminho certo e com quem podemos contar em qualquer momento da vida. Para si que é mãe, que irá ser mãe, ou que já o é há várias gerações. Para si que cuida dos seus filhos e netos para que nada lhes falte. Que luta diariamente, não só para lhes dar uma vida de qualidade, mas para lhes mostrar o significado do verdadeiro amor. Ser mãe é um dom dado por Deus que transcende todos os sentimentos, todas as emoções e todos os sacrifícios.
É a pensar em si que neste domingo estaremos a fazer uma homenagem especial. Na concentração de Fé e Milagres, estaremos a interceder por todas as mães, a clamar para que Deus lhe dê sabedoria para guiar os seus filhos e netos e a homenageá-la pela força, empenho e dedicação diários. Oração especial por todas as mães. Domingo, 5 de maio, às 9h30 no Templo Maior. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, a 200 metros do metro de Chelas e em todos os templos da Universal. Então, nesse domingo, uma homenagem especial a todas as mães. Vai ser uma reunião maravilhosa. Convido a todas as mães a estarem conosco, tá bom? A mãe que está doente, a mãe que sofre com o filho viciado. Eu tenho certeza que nessa oração as senhoras serão abençoadas por Deus. Uma homenagem a todas as mães. Senhora mãe, peça ao seu filho esse presente. Fala, meu filho, olha, minha filha, o presente que eu quero nesse Dia das Mães é que vocês estejam comigo na igreja. Faça isso, mãe. Seu filho não vai negar. Eu vou falar com a Sílvia, que vai lá do Funchal. Ela vai falar conosco por Skype. Também sofreu com problemas na família. Sílvia, bom dia. Bom dia, bispo. Então, Sílvia, fala um pouquinho da sua vida. Você sofreu com problemas familiares? Sim, senhor. Eu, antes de chegar na igreja, durante alguns anos, por mais que eu quisesse falar com os meus pais, mesmo vivendo na mesma casa do que eles, não havia comunicação entre nós. Eu podia ter alguma coisa para contar aos meus pais de bom que tivesse-me acontecido, mas logo que eu colocasse os meus pés dentro da minha casa, o máximo que eu conseguia falar com eles era bom dia, boa tarde, até amanhã. E era um ambiente pesado, era um ambiente horrível, em que eu não conseguia estar no mesmo ambiente com os meus pais. Nós não brigávamos, nós simplesmente não falávamos, não tínhamos comunicação alguma. Nós podíamos ter algum convívio em casa e pouco falávamos. Era algo que eu própria queria combater isso, eu queria falar com eles, porque é normal uma filha conviver com os pais. Mas eu não conseguia, não conseguíamos ter qualquer tipo de comunicação. E isso era horrível, porque eu me sentia melhor fora da minha casa do que dentro dela. O ambiente onde eu me sentia melhor era no meu quarto, porque nos outros lugares da casa eu tinha que estar com os meus pais. E desde que eu estivesse com eles, nós não comunicávamos. Quer dizer, você queria se entender com os pais, mas não conseguia. Agora, em relação à sua vida sentimental, como era? Era horrível. Eu estava num relacionamento com uma pessoa em que, desde que nós estivéssemos os dois juntos, nós passávamos mais tempo a discutir do que propriamente a aproveitar a nossa relação. Mesmo que nós podíamos estar bem, por exemplo agora, e dentro de 5 minutos nós começávamos a discutir sem uma razão aparente. E nós passávamos horas a discutir, até que chegava a um momento em que nós olhávamos um para o outro e nós perguntávamos porquê que nós estamos a discutir, porquê que nós estamos a fazer isto? E nós não conseguíamos entender. Mas um dos fatores que nos fazia discutir tanto era o facto de ele ser extremamente ciumento e possessivo. Eu não podia olhar para ninguém, eu não podia falar com ninguém. Tudo o que eu fizesse, porque nós vivíamos juntos nessa altura. E por mais que eu arranjasse a casa, por mais que eu preparasse as coisas e fizesse o melhor para ele, nunca nada estava bem. Para ele estava tudo mal. E isso fazia com que eu não sentisse segurança com ele. Eu sentia medo, porque por mais que eu me esforçasse, eu sabia, na minha mente, eu sabia que nós íamos acabar por discutir. Por isso eu podia fazer as coisas por melhor que fossem, mas no meu interior eu já sabia, nós vamos acabar por discutir. E era todos os dias, a partir de uma certa altura foram todos os dias discussões, e isso era desgastante para a nossa relação. Isso porque era um namoro, né? Imagina se fosse o casamento. Exatamente, era um namoro. Agora, Sílvia, depois que você chegou ao Universal, quais foram as mudanças que ocorreram na sua vida e na sua família? A minha vida foi completamente transformada.
eu, aos poucos, quando eu fui aprendendo a fé, fui desenvolvendo a minha fé, fui aprendendo a ler a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, a agir os propósitos. Eu comecei aos poucos a falar com os meus pais. Eu tinha um problema de saúde onde eu fui curada. Eu estava desempregada e consegui encontrar trabalho. Esse relacionamento com a direção de Deus, com a força que Deus me foi dando, esse relacionamento terminou e Deus colocou no momento certo, na hora certa, Deus colocou a pessoa certa que me respeita, que me valoriza, onde hoje nós somos casados e construímos uma vida com a base de Deus. E isso foi fundamental para a pessoa que eu sou hoje. Sou uma pessoa completamente transformada, porque o meu interior foi transformado. Todo aquele medo que eu sentia, toda aquela opressão que eu sentia, Deus transformou em alegria, em paz, em força, em confiança. E isso é fundamental para uma vida sustentável, para uma vida boa, uma vida feliz. Muito bem. Silvia, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe você, seu marido, abençoe toda a sua família, tá bom? Obrigado. Amém. Você aí do Funchal, você pode procurar o nosso cenáculo. Tá aí, vai aparecer a morada aí. Não, já está, né? Coloca aí, por favor. Tá só a imagem do cenáculo. Rua Doutor Brito Câmeras, 32. Você pode procurar aí o nosso cenáculo aí no Funchal, tá bom? São as imagens aí, nosso cenáculo muito bonito aí na Ilha da Madeira, aí no Funchal. Deus abençoe a todos vocês aí. Eu vou colocar essa matéria que fala do que acontece todos os domingos pelas 9h30 no nosso Templo Maior. É a grande concentração de fé e milagres, uma concentração que tem atraído multidões e os milagres têm sido maravilhosos. Veja só essa matéria. O stress e os afazeres diários deixam-no abatido, os problemas que tem enfrentado deitam-no abaixo, deixam-no deprimido, como se nada na sua vida mais fizesse sentido. Sente-se abatido pela vida, sempre irritado, como se algo faltasse dentro de si, é porque de facto existe alguma coisa a faltar na sua vida, o Espírito Santo. Os problemas espirituais era ouvir vozes, ouvir chamar por mim, eu respondia, não via ninguém, era assim. Até chegar a pontos, chegar a pontos de pensar estar a ficar louca porque as coisas eram de uma maneira a ter medo de entrar em casa à noite, a sentir vultos deitados na minha cama. Era tudo assim, a perder a vontade de trabalhar. Era uma pessoa depressiva, eu tinha muitos problemas familiares com a minha família, com relacionamentos. E quando eu cheguei na igreja, eu estava assim, no fundo do poço mesmo. Foi quando eu estava assim, com pensamentos de morte. Estava muito complicada. Uma separação, com algumas preocupações a nível financeiro. Foi complicado. Aqui em reuniões com uma concentração de fé e milagres que este vazio é preenchido e a vida é transformada. Uma força interior é recebida nas orações e nas mensagens transmitidas todos os domingos que fazem com que a pessoa mude a forma de ver a vida e comece a lutar pelos seus objetivos. Não importa a sua condição espiritual. Se você se voltar para Deus, Ele restaura a sua vida. Se você se voltar para Jesus, Ele tira esse fardo de você. Você tem uma nova chance. Deus não te condena, não te joga fora, mas te dá uma chance. Deixei de ouvir vozes, deixei de ter medo de entrar em casa de noite, deixei de ter aqueles vultos deitados ao meu lado. Foi mudando. Hoje não tenho nem palavras, eu tenho paz. Eu estava hoje mesmo louvando, agradecendo a Deus, porque eu lembro de onde Ele me tirou.
E hoje eu tenho alegria de viver, eu deito e durmo. Eu, mesmo diante das dificuldades, eu não consigo enxergar mais assim, que não tem solução. Eu sempre consigo enxergar que tem um jeito. É só obedecer, perseverar, porque Deus, Ele dá vitória. Não há nada melhor do que a paz que o Senhor Jesus nos dá. Não há nada no mundo que nos dê esta tranquilidade e esta felicidade. Principalmente para aqueles que estão mal ou que estão perdidos ou a passar o mesmo que eu passei. Aqui podem encontrar de facto uma palavra, um caminho para conseguirem mudar de vida e serem verdadeiramente felizes, que é o mais importante. Faça como estas pessoas e mude a sua vida. Preencha o vazio que sentia, reconstrua a sua família, receba a saúde, libertação e paz interior. Todos os domingos, às 9h30, no Templo Maior, você é o nosso convidado todo especial. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, a 200 metros do metro de Chelas e em todos os templos da Universal. E nesse domingo, nessa grande concentração de fé e milagres, você vai ter oportunidade de participar das 7 orações. Traga uma garrafinha com água, nós vamos consagrar, vamos colocar na entrada do templo as gotas do milagre. Na hora da reunião, você vai levantar a garrafinha para o céu, nós vamos pedir e vamos consagrar. Você vai participar e vamos fazer oração. Você vai ver quantos milagres, curas, libertação. São 7 orações, oração pela família, oração pelos casais. Vamos orar pelas mães nesse domingo, tem a busca ao Espírito Santo. Oração pela vida econômica. Por falar em vida econômica, domingo agora será o grande dia em que as pessoas vão determinar a sua renda. É isso mesmo. Você não pode aceitar viver uma vida amarrada, uma vida que não vai, que não anda, que não prospera. Não é isso que Deus tem para você. A vida que Ele tem preparada é uma vida próspera, uma vida abençoada. Veja que, no caso da Darlene, que deu testemunho, não tinha dinheiro para nada. Faltava dinheiro, havia desemprego, e ela chegou até a andar por caminhos errados para poder conseguir dinheiro para se sustentar. Mas hoje duvido que seja assim, né, Darlene? Hoje sua vida é outra, né? Completamente diferente. Nada dessas dificuldades de passar necessidade? Não. Graças a Deus não falta-nos nada. O meu marido tem muito trabalho, até tem que negar trabalho ultimamente, porque ele não consegue dar vazão a tudo. E eu também trabalho. É isso que tem que acontecer. E é isso que vai acontecer na sua vida. Então domingo vai ser o dia que as pessoas vão determinar também a sua renda. Então vai ser um dia muito especial. Tá bom? Nosso Templo Maior fica na Rua Doutor José Espírito Santo, 36. Mostra as imagens ao vivo. Rua Doutor José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Chelas. Mostra as imagens ao vivo. Pastor Pedro vai fazer a consagração agora do copo com água. Pastor Pedro, vamos então falar com Deus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, neste momento nós, aqui diante do Templo Maior, determinamos que todas as pessoas que estão sofrendo, desesperadas, aflitas, as pessoas que estão neste momento vivendo uma situação de dor, separação, brigas, tal como através dos testemunhos nós vimos prosperidade, realização sentimental, cura, que o Senhor cure, liberte, que através deste copo com água que a Ti eu consagro, esta pessoa seja por Ti abençoada, que ela tenha forças para neste domingo chegar aqui ao Templo Maior e encontrar a vida que o Senhor tem para dar a ela. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu consagro este copo com água e você que crê, beba do mesmo. Pois é, minha amiga, meu amigo, mostramos aí depoimentos, testemunhos, agora depende de você, né? Depende apenas de você. Você pode estar conosco no nosso Templo Maior, nesse domingo, na Rua Doutor José Espírito Santo, 36 a 200 metros do metro de Chelas. Cadê as imagens do nosso Templo Maior? Por favor, enquanto falo. Esse é o nosso Templo Maior, imagens ao vivo. Nesse local, uma vida nova está à sua espera. Ou você pode procurar uma Universal mais perto de si. Forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo programa.